Há um encontro seu nesta noite, há um encontro seu crucial, é o encontro seu com a palavra de Deus. Que momento tremendo, que modifica tudo na dimensão eterna. Vamos nesta noite ter esse encontro com a palavra no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, começando com Gênesis, Josué. Vamos ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Esta é a porção da palavra do Senhor para nós, para minha vida, para a sua vida nesta noite. Josué capítulo 1. Então, que agora a sua vida se abra para a palavra de Deus, que cada um neste momento receba a palavra de Deus. Há um coração aí aberto para a palavra? O Senhor apague tudo mais nesse instante e você esteja 100% voltado à palavra. Ouça então a palavra. A narrativa diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versos 7 e 8, mais uma vez, para o fortalecimento do seu coração nesta noite. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sucesso para você! Acabamos de virar o ano. Quantas vezes você ouviu essa frase? Quantas vezes você disse, possivelmente, essa frase para alguém? Sucesso!
Um ano de sucesso para você. Sucesso em 2019. Entre os cumprimentos que nós, creio que ouvimos e que é comum na sociedade, este é um deles. Sucesso. Sucesso no novo ano. Sucesso é uma palavra dos nossos dias. Há toda uma, se assim podemos chamar, ciência voltada para esta área, livros e livros sobre como ter sucesso na vida, como ser um líder de sucesso, palestrantes motivacionais que se propõem a nos ensinar caminhos para o sucesso. Enfim, aí está esta palavra que está então em voga nesses dias e que nós nos voltamos para ela como cultura quando vivemos este momento tão recente, virada do ano 2019 de sucesso. A questão é, o que é que se quer dizer com sucesso? Se você usou esse cumprimento, esse voto, esse desejo para alguém, se você recebeu, e se é então verdade que na cultura se usa, o que é que significa sucesso, um ano de sucesso? Uma palavra tão comum e tão usada, mas a questão é o que é que nós queremos dizer com sucesso. Seria sucesso financeiro? Seria sucesso na vida familiar? Seria sucesso na vida emocional? Seria sucesso na fé, isto é, no meu andar com Deus? Vou por eliminatória. Creio que a cultura, as pessoas que falaram com você, e não sei quanto a você, possivelmente você caminha pela direção, moldado pela cultura. Sucesso, um ano de sucesso, não é algo que envolve ou que se pensa na fé, na vida com Deus. Quando se diz um ano de sucesso, não creio que está se pensando no emocional. E quando se então diz um ano de sucesso, também não creio que estão pensando no familiar. Poderia adicionar a questão da saúde, mas também creio que não se pensa na saúde quando se diz um ano de sucesso. Porque, inclusive, às vezes a saúde é colocada como um item a mais. Sucesso e saúde para você neste novo ano. E parece que sobra o financeiro. Quando alguém diz um para o outro, um ano de sucesso para você, quer dizer que você prevaleça financeiramente, você se torne um pouco mais poderoso nesta área, você acumule um pouquinho mais, que as suas tratativas financeiras possam ir bem, você se saia melhor. Eu creio que é por aí. Será que podemos pensar sucesso desta forma? Alguém atravessa o ano com vitórias e vitórias financeiras, mas nisto se desequilibra emocionalmente, tanto estresse, passa a ter alguns efeitos físicos emocionais. Se dedicou tanto ao dinheiro que abandonou a família, inclusive o casamento está sofrendo. Isto é sucesso. Mas quem sabe foi dedicado à família, se entregou à família. Quem sabe não teve problemas emocionais, mas foi relapso ao lidar com as questões profissionais e financeiras e está em problemas agora. Um ano problemático nessa área. Isto é sucesso. Talvez teve sucesso financeiro. A família está junto mesmo porque teve tanto dinheiro e agora então tem uma casa com 3 piscinas, mais 2 apartamentos na praia, quem sabe, e então é festa para todo lado e a vida familiar então fica muito entusiasmada e é isto, é aquilo. Mas está longe de Deus, afastou-se da igreja. Seria isso sucesso? O ser humano hoje é fragmentado. A vida humana
é um todo com facetas, com compartimentos, se preferirmos. E o ser humano hoje não consegue fazer disto um todo coerente, conexo, equilibrado. E fica parecendo muitas vezes como um caranguejo que tem um braço maior que o corpo. É preciso se entender sucesso de uma forma holística, esta é outra palavra dos nossos dias. Sucesso como algo num todo harmonioso, sucesso onde todas as áreas prosperam, são edificadas e não destruídas, dilapidadas, e isto num trabalhar do conjunto. E aí surge então a pergunta: como se consegue o sucesso? A ciência, ou pseudociência, preferimos, do sucesso está por aí. E há todo tipo de coisa que você pode ouvir e ler. Como se consegue sucesso? Sucesso neste ano, pensando no financeiro, normalmente está se pensando num sucesso de base humana, no humanismo. Isto é, vai depender do quê? Como é que se consegue? Você tem que ser eficiente, aplicado e ter as habilidades para lidar com as questões. Aí você tem o sucesso financeiro. E se tocarmos as outras áreas, vão nos dar, a cultura vai nos dar a mesma forma, o mesmo recurso, todo baseado no ser humano. Aqui está o texto da palavra de Deus que lemos esta noite. O que é que ele nos diz sobre isso, sobre o sucesso? Como é que se define, como é que se consegue? Como é que se atinge o sucesso? Josué não está começando um novo ano. Josué, quem é Josué? O povo de Israel, estamos falando aí então por volta de uns 13, 14 séculos antes de Jesus Cristo, o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, onde sofria, o povo de Deus. E Deus promete eles uma terra prometida. Deus tira do Egito com poder. O livro de Êxodo narra isto, segundo livro das Escrituras. E eles partem para uma longa peregrinação sob a liderança de Moisés, o grande líder. O texto nos menciona Moisés aqui, o servo de Deus, o líder. E agora o povo está então próximo de entrar na terra que Deus prometeu a eles. Moisés não vai entrar. E o texto diz aqui: Moisés, o servo do Senhor, meu servo, está morto. Deus fala com Josué. E Josué, que era um braço direito de Moisés, um tipo de um primeiro-ministro, é quem vai agora então assumir a liderança. E Deus está aqui nesta cerimônia, empossando ele como um novo líder. Ele é que vai levar o povo a entrar e conquistar a terra. Finalmente chegou a hora tão esperada. Foram anos aguardando esse momento. Josué não está para entrar num novo ano, mas uma fase nova, um desafio novo, um desafio importantíssimo, histórico, um desafio enorme, uma nova etapa. Então, podemos dizer que se Josué não vai agora começar um ano novo, ao ele começar essa etapa, se assemelha a nós quando nós pensamos num novo ano, um novo território que precisamos conquistar, onde vamos precisar lutar. Para Josué o desafio estava lá, era inevitável, um novo ano também é inevitável para mim, para você. E a questão então é esta: Josué vai enfrentar um novo desafio. Um novo desafio. Como atingir esse desafio de forma que seja próspera, que seja com sucesso? E o que seria sucesso para Josué? E para mim e para você? O que é sucesso no nosso desafio 2019? O que é? Como se define? Como é que se chega a ele? Como é que se consegue? Josué está nesse momento e ele ouve do Senhor o que no texto que nós lemos: para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Verso 7. Verso 8: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse texto nos fala tantas coisas. Josué ouviu tanto do Senhor ali, e cada colocação, uma colocação de grande peso. Mas quando chegamos no verso 7, no verso 8, nós encontramos aqui o coração de todo esse texto. E nesse coração do texto, versos 7 e 8, nós encontramos a palavra bem-sucedido 2 vezes, ou esse termo composto 2 vezes. E na segunda vez, adiciona a questão de caminhos prosperarão, a questão da prosperidade, ligada ao sucesso. É um texto sobre o sucesso. E ao olhar o desafio, e Deus falar com Josué sobre o desafio, está aqui a questão do sucesso. E neste começar de ano, e olhar esse território novo, Deus fala com você então nesta noite também sobre o sucesso. O que é, como conseguir. Há um segredo aqui. Quando olhamos este texto, há um segredo em relação ao sucesso, uma definição e um segredo. Sucesso aqui nesse texto não é primeiramente uma questão de resultado. E aí a palavra aqui se desalinha muito sobre o que nós pensamos sobre sucesso, a cultura pensa sobre sucesso, sobre o que se quer dizer com tem um 2019 com sucesso ou de sucesso. Não tem a ver primeiramente com o resultado, muito menos com o resultado fragmentado. Isto é, apenas um lado da minha vida vai bem, vai chegar mais longe, e os outros lados vão retroceder ou chegar a lugar nenhum. O texto aqui, quando fala em sucesso, está preocupado com o modo, a atitude. E este modo e atitude tem a ver com fidelidade. Não é uma questão primeiramente de resultados, mas de modo, fidelidade. Não é uma questão primeiro sobre o que eu vou conseguir, mas por que e como. O termo bem-sucedido nesse texto que foi escrito na língua hebraica se refere a ser prudente, a agir com entendimento e sensatez. É um termo que aparece em muitos outros lugares do Velho Testamento, nos Salmos, e às vezes é traduzido até por entendimento. Ter entendimento, a sensatez, ligado à sabedoria. Então, o sucesso, no sentido em que a ênfase não está no resultado, mas no modo, na história do viver, como se leva a vida, como se comporta ao atravessar e adentrar os novos territórios, um novo ano para nós. E a palavra prosperarão vem somar com isto, também na língua que foi escrito para nos dizer daquilo que nós dispomos a fazer e encontrar capacidade para isto. Então aí está sucesso nesse texto, a ênfase no modo e na causa do sucesso e não no resultado primeiramente. À luz desse texto, e olhando para este ano que Deus vai lhe dar, você começa a adentrar esse território. Você precisa redefinir sucesso neste ano. Você precisa sucesso, você quer sucesso. Mas à luz da palavra, você nesta noite precisa redefinir sucesso. O que é sucesso aqui? Como se chega ao sucesso? É ser orientado pela palavra. É você caminhar moldado, orientado pela palavra.
Quando Deus fala no verso 7 e no verso 8 duas vezes a Josué, para que você seja bem sucedido, e aí veja bem, para que, um propósito que pede uma causa também, aquilo que leva, que viabiliza. Deus está falando da lei, a palavra Torá. Torá, lei, não se refere simplesmente a um código legal, certamente envolvia isso também, comportamento ético, princípios éticos. Mas quando nós olhamos o Velho Testamento e procuramos entender, é muito mais que um código legal. A palavra Torá, mais literalmente, pensa-se que a etimologia se refere a instruções, indicações do Senhor. Mas quando nós lemos a aplicação desse termo em tantos lugares, nós vamos perceber que ele é usado aqui em Josué, em outros lugares, como esta palavra aliancista, pactual entre Deus e o seu povo. Nós encontramos o Salmo primeiro, o Salmo que abre o livro dos Salmos, falando sobre a lei do Senhor, falando sobre o homem justo que nela medita de dia e de noite. No Salmo 119 nós temos aquele salmo, o maior dos salmos, todinho cantando sobre esta lei e usando diversos termos considerados sinônimos, decretos, estatutos, palavra, etc. E temos inclusive o verso 105 do Salmo 119, tão conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, a tua palavra. E assim vai o uso do termo que é usado aqui em Josué. Então, ainda que às vezes o termo é lei, aqui é lei, Torá, é um termo que tem um sentido muito maior, isto é, aquela palavra que media o relacionamento entre Deus e o seu povo com o qual ele está pactuado. E quando nós lemos aqui sobre a conquista do território, Deus diz: vou dar a vocês aquela terra que prometi aos seus antepassados. Pactuado. A obra que eu estou fazendo por vocês em vocês. E aí está então o que é aquilo que leva ao sucesso. Josué, verifique que você observe esta lei, não se desvie dela de jeito nenhum, desta palavra de aliança, onde estabeleço o meu pacto com vocês, como vocês devem ver comigo diante de mim. Observe isso com cuidado, Josué, para que você seja bem sucedido. De onde vem o sucesso? Do andar com Deus. Do andar com Deus. Sucesso é medido não por aquilo que vai acontecer. Eu estabeleci todos os meus alvos, o mundo disse para eu fazer isso, fazer aquilo, eu fiz, eu ganhei, eu fui em frente. Mas vem de onde? Foi conforme o quê? E aí não somente a causa, mas então a atitude. Por isso vai falar aqui em obedecer no verso 7. Em obedecer. Sucesso é ser então orientado, moldado pela palavra. Isto envolve obediência. Verifique que você, Josué, obedeça. E aí você note o que diz aqui especificamente. Obedeça toda. Não 10%, 5%, 50%. As partes que você gosta. Não fuja daquelas que você não gosta. Toda, Josué. Toda, diz o verso 7. E não se desvie, não se desvie. Quando você estiver no momento mais difícil para ficar com a palavra, não busque um atalho para tentar voltar mais à frente quando for mais conveniente. Fugir daquilo que desafia a sua vida. Não. A causa do sucesso é o Senhor. E então o sucesso é andar com o Senhor através do seu ano, através da sua conquista deste ano. Não se desvia. E para isso é preciso conhecer, diz o verso 8. Não há como andar como o Senhor quer que eu ande, e andar com Ele
e ser guiado, orientado por Ele e ter a ação dele na minha vida, se eu nem conheço a palavra? É preciso conhecê-la. E aí ele diz então, fale dessa palavra no verso 8, fale dessa palavra. O método didático é dado. E esse falar aqui se refere ao fato de que na antiguidade não se lia em silêncio. Sempre que se lia em voz alta. Este falar com você mesmo, uns com os outros também. Falar a palavra, falar a palavra. Aqui nesta noite nós falamos a palavra. A igreja se encontra em culto para falar da palavra. A igreja se reúne em classes de estudo para falar a palavra. Precisamos ouvir a palavra. Falar para nós mesmos. Romanos nos diz que vem pelo ouvir a fé. Vem pelo ouvir a fé, diz o apóstolo Paulo. E aí ele acrescenta no verso 8, meditar. Falar e meditar. Esse refletir para apreender bem aquilo que eu estou ouvindo. Enfim, sucesso precisa ser redefinido à luz da palavra. Ser orientado pela palavra, ser guiado pela palavra. E nós conhecemos a nova palavra na nova aliança. Nós não pertencemos ao povo de Israel, nós não estamos ali com Josué para conquistar nenhum território, não fomos chamados para conquistar nenhum território especificamente geográfico, físico. Nós somos chamados para a conquista espiritual em Jesus Cristo. A nova aliança, a aliança de Deus conosco em Cristo, Cristo, a nova palavra, a nossa Torá. João capítulo 1 diz que Jesus é a palavra, o Logos. O Logos, e diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, verso 14 do capítulo 1 de João. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A comunicação de Deus, a fala de Deus pactual conosco, vem através da mediação de Jesus Cristo. Ele viveu conosco, isto é, fez habitação conosco, tabernaculou conosco, é o sentido literal do texto aqui. Nos tempos de Moisés e Josué havia o tabernáculo, que era o templo móvel. Peregrinaram muitos anos, e mesmo quando entram na terra, ainda continuam mantendo o templo móvel, a tenda que eles tinham, onde a presença do Senhor se manifestava. E agora, João vai dizer que Jesus então tabernaculou conosco, não mais numa tenda física, mas porque Ele andou entre nós, e na presença do Espírito Santo está conosco. Mas é interessante que o Evangelho avança e chegamos à véspera, aquela noite da véspera da morte de Jesus Cristo, ou melhor, a prisão de Jesus Cristo para a morte. E Jesus faz aquela oração sacerdotal, a mais longa oração de Jesus Cristo que nós temos, quando Ele ora pelos seus discípulos ali, ora pelos seus discípulos no futuro, ora por mim e você. E num dado momento da oração, Ele volta-se para a palavra e Ele diz no verso 17, santifica-os na palavra, falando ao Pai, intercedendo por mim e você. Santifica-os na palavra. Melhor dizendo, Ele diz, santifica-os na verdade, e Ele define a verdade, é a tua palavra, ou a tua palavra é a verdade. Moldar-se pela palavra que nós recebemos em Jesus Cristo. O pacto de Deus conosco através de Cristo na cruz. Quando Jesus toma o cálice, o símbolo da sua morte, na cruz por nós, o justo pelos injustos, Ele diz, este é o pacto da nova aliança. A nova aliança. Em Cristo Jesus nós temos a palavra viva. Por Ele nós vivemos, com Ele nós vivemos e vivemos segundo a vontade dEle. Isto é ser moldado pela palavra. E é então ser moldado pela palavra que traz o sucesso. Josué, verifique que você não falhe em observar, andar segundo a palavra sempre, para que você seja bem sucedido.
Que o sucesso chegue à sua vida. Que este ano todo seja um ano de sucesso. Quando chegar o último dia do ano, que você possa olhar para trás e dizer: foi um ano de sucesso. Mas o sucesso segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo, não segundo o seu coração. Não um sucesso resumido a apenas uma faceta da sua existência financeira, por exemplo. Mas que haja o sucesso de ter andado com Deus e feito a vontade dele todos os dias. Redefinir o sucesso. E aí então é que você aceita o encargo, precisa aceitar o encargo. Josué, aí está o território, eu estou dando para vocês. A Igreja Batista de Bragança aqui está 2019, diante de vocês. Agora entre e conquista. É preciso que então, movido pela palavra, debaixo da palavra, andando com Deus, comungando com Deus em Cristo, entendamos a nossa batalha. Não vamos conquistar um território nacional, mas precisamos verificar que 2019 seja, no tempo, uma conquista espiritual. Onde mais e mais da vontade de Deus seja feita em nossas vidas, se cumpra as promessas do Senhor, promessas de fazer em nós aquilo que Ele quer fazer. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Deus diz a Josué: ninguém vai lhe resistir, porque vai haver aquele que vai resistir. Haverá adversidade, oposição. E não é diferente para nós na nossa batalha espiritual. É um ano quando nós vamos enfrentar todo tipo de adversidade, inimigo e oposição. Muitas vezes sutil, perigosamente sutil, muitas vezes frontal. É uma guerra, é a conquista, o sucesso. É preciso aceitar o encargo. E aqui nós não dividimos secular e religioso. Esse princípio que é muito comum as pessoas abraçarem de separação da vida. Aliás, na cristandade, especialmente católica romana, isso sempre foi feito. As escrituras não ensinam isto. Tudo é espiritual, tudo tem a ver com a sua vida com Deus. O seu trabalho tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus. A sua profissão, tudo a ver no seu relacionamento com Deus. É território a ser conquistado espiritualmente. Sou do Senhor no meu trabalho ou não sou do Senhor no meu trabalho? A palavra está ali comigo, é ela que me move, ela que me orienta, ela é a causa e o modo de eu viver minha vida profissional ou não. Seu relacionamento com o dinheiro é totalmente espiritual. Não é menos espiritual do que estar aqui nesta noite cultuando. Não se esqueça disto. Deus está nas minhas finanças. Isto é, eu me movo a partir de Deus, da dependência dEle. E lido com dinheiro como Deus quer que eu lide. Eu me relaciono com dinheiro, com a presença de Deus no meu coração. A sua família, seus filhos, casamento, é espiritual, tem tudo a ver com a sua vida com Deus. O que acontece na minha casa é problema nosso. A igreja é outra história. É tudo do Senhor igualmente. E a igreja então, e a oração, e o estudo da palavra, minha vida devocional, tudo do Senhor, tudo do Senhor, tudo a ver com Deus. Deus agindo na minha vida, a sua palavra agindo na minha vida, como a causa que me move, é aquilo que molda o meu coração. Então é preciso aceitar o encargo dos desafios intensos, a conquista é dura muitas vezes, os inimigos são fortes, dentro da própria casa, da parentela, nos colegas do trabalho, na mídia, na escola. São muitas guerras, mas movidos pela palavra, pactuado com Deus, vivendo para Ele, tendo nele a nossa fonte de força,
e a nossa orientação, como nos comportamos e reagimos, a vitória vem para que sejas bem-sucedido. Aí então, nós percebemos que a palavra é organizadora. Esses dois versos que falam de ser bem-sucedido, mas que de um sucesso que parte da palavra e é regido pela palavra, deixa muito claro. A minha vida tem diversas facetas. Como é que eu governo de forma harmoniosa e dou um nexo nisso e eu não me torne alguém fragmentado? Sou um aqui e outro ali, e outro ainda lá. É desse jeito que o ser humano é nesses dias. No trabalho ele é um salafrário, em casa quer que o filho se comporte moralmente de forma correta. E se você falar com ele, ele vai dizer: não misture as coisas. Uma vez, um irmão contou para mim o testemunho dele sobre um sujeito que ele tratava profissionalmente, prestando serviço, e as maracutaias aconteciam, e a pessoa concordava e queria. E a pessoa dizia-se crente, mas essa pessoa na nossa igreja que não era crente, não se importava muito isso, porque ele não era crente. Mas um dia ele se converteu, e entendeu que a vida dele tinha que mudar, e mudou. E aí a luz brilhou. Veio o sujeito que se dizia crente, que sempre vinha com as maracutaias, a corrupção. E aí a luz brilhou, ele disse para ele: mas você é crente, não pode fazer assim. O que ele ouviu deste crente: você está misturando as coisas. Crente, igreja é uma coisa, aqui é outra, aqui é o trabalho. Esse é o ser humano fragmentado, arrebentado. Aquele que canta uma coisa lá, depois se destrói. A palavra de Deus aqui surge como esse princípio organizador e governador, porque ela nos media a presença de Deus. A palavra Jesus Cristo traz a presença. Ele tabernaculou conosco para tabernacular na minha vida. E aí então surge esta harmonização, à volta dele, tudo organizado. Tudo, minhas emoções, no dia da luta difícil, minha família, como conduzir, quais são os princípios de educação, minha visão de mundo, minhas finanças, meus relacionamentos, meu tempo, e assim vai. Deus no centro. Sou uma coisa só, não sou 10 nem 20, eu sou um só, do Senhor, e o resto tudo à volta dele. E é isto que é o sucesso. Eu, de forma holística total, sou edificado para o Senhor. Sou edificado com o Senhor. Então, aceitar esse encargo de avançar, de conquistar a partir da palavra e do Senhor. E aí, ser sustentado pela promessa. E maravilhosa promessa esta. O sucesso redefinido. Sucesso definido que é uma vida moldada pela palavra. Sucesso redefinido que é aceitar o encargo daquilo que Deus coloca diante de nós para vivermos com Ele e sermos um com Ele. E então, nisso tudo, ser sustentado na promessa. O que é que ele sustenta? Quando você olha para 2019, um território desconhecido, Josué também tinha que adentrar, não sabia quais seriam os desafios que haveriam de vir. É assustador. Você sabe o que vai se dar na sua vida no mês que vem, daqui a 2 meses. É um território assustador. Só não nos assusta porque nós nos anestesiamos para não sofrer. Por isso sofremos menos, fazemos uma fuga. Na verdade é amedrontador. Um ano à frente sobre o qual não temos nenhum controle, nada podemos.
Mas aí o Senhor diz: estarei com você. Deus diz a Josué: estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Louvado seja Deus por isto. Eu não conheço esse território, eu não conheço essas lutas, mas Deus me chama para o sucesso, moldado pela sua palavra, aceitando o encargo, a missão e o desafio. Não vou perder o que Ele tem para mim, e vou seguro, porque eu sei que Ele que conhece vai estar comigo. Esta promessa reafirmada, esta promessa assegurada: estarei com você, nunca o deixarei. O seu Deus estará com você por onde você andar. Jesus Cristo fala palavras semelhantes a mim e a você. Mateus 28, 20, o fim do Evangelho de Mateus. Jesus já ressurreto, pronto para ascender os céus, envia os seus discípulos para servi-lo no mundo. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Conforme vocês forem, naquilo que vocês fizerem, que as suas vidas sejam um testemunho sempre do Evangelho, a presença de Deus em Cristo. E aí ele termina dizendo: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu não conheço amanhã, mas Jesus Cristo conhece, Deus em Cristo conhece e vai comigo. Como é que isso é feito? O Evangelho de João explica, Jesus mesmo explica, aliás, no Evangelho de João, algumas vezes, mas no capítulo 14, ele fala sobre o outro conselheiro, o outro consolador que viria, o Espírito Santo. Deus dará a vocês outro conselheiro que estará com vocês para sempre. Não os deixarei órfãos, diz Jesus Cristo. A promessa, você se sustenta no quê? Eu posso, eu faço, eu aconteço, e comigo ninguém pode. Você entende a sua finitude, que o amanhã do amanhã você nada é, e você só dá um passo para frente, que você sabe que Deus está com você, e que você jamais ousaria dar um passo se não fosse a certeza de que Deus estaria com você. Seria tolice. Seria tolice. Ser sustentado pela promessa. A promessa que precisa ser desejada por você, buscada por você. Deus prometeu, a companhia dele. Jesus disse: estarei com você sempre. Você deseja essa companhia? Você anseia por essa companhia no seu trabalho? Você anseia pela presença de Deus em Cristo, o Espírito Santo, então, nas suas finanças? Você anseia pela presença de Deus em Cristo, o Espírito Santo, na sua vida escolar? Você quer ali no seu trabalho, na mediação do Espírito Santo, a presença de Deus em Cristo? Lá na educação dos seus filhos, lá no seu lar, no seu matrimônio, você quer a presença, você deseja esta presença do Senhor? Ela está lá. Ou você acha que você pode dar conta sozinho? E este ano você vai tirar de letra pelos seus esforços, sua esperteza, família, trabalho, finanças, emoções, tudo? Ou há um anseio por isto? Quando nós entendemos o que é sucesso, sucesso é ser movido pela palavra e andar segundo ela, em aliança com Deus. A palavra que nos leva à vida da aliança, em pacto com Deus em Cristo. E aí então é que nós temos esta promessa que nos dá segurança e confiança. Aí faz sentido ler o que Deus diz a Josué: ser forte e corajoso.
não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Se nós não entendemos isso, vamos pensar que aqui se trata de um humanismo. Josué, vira um valentão, você mostra que você pode. Não. Ser forte e corajoso tem a ver com obedecer, estudar, refletir na palavra, depender da promessa da companhia inseparável de Deus. Aí sim Deus diz para nós: seja forte e corajoso em 2019. Eu sei que você é pequenino diante do futuro desse, mas eu, conforme a minha palavra, vou estar com você. E aí nós nos enchemos da coragem do Senhor, não da nossa coragem. Nós nos tornamos valentes em nome do Senhor, porque estamos vivendo segundo a palavra, andando segundo a palavra. Não estamos falando aqui de certas propostas comuns nos nossos dias, totalmente distorcidas nessa direção. Uma fé como um truque para fazer as coisas conforme eu quero. Estamos falando aqui desta coragem que entendeu sua pequenez e agora vive conforme a palavra, entende que sucesso é viver segundo a palavra e ver os frutos da palavra na sua vida, aquilo que Deus quer fazer na sua vida acontecendo. O povo de Israel naquele momento era a conquista de um território para estabelecer a nação, o povo de Deus, revelar Deus ao mundo, e depois Jesus Cristo viria dali para mim e você nessa batalha espiritual em Cristo. O que Deus quer ver acontecer em nossas vidas? Quer ver a nossa vida toda organizada por Ele e com Ele, e a vontade dEle seja sendo feita em todas as áreas das nossas vidas, e Deus edificando de forma harmoniosa e bela para toda a eternidade. Sucesso. Olhe para a palavra, viva segundo a palavra, não faça nada diferente da palavra. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido para a glória de Deus. Vamos orar na presença do Senhor.